Hoje eu continuo a terceira mensagem de uma série que tem falado muito aos nossos corações. Eu não sei se você acompanhou a primeira e a segunda mensagem, mas essa série, Deus de Milagres, é uma série que revela o caráter de Deus em vários ambientes, em várias esferas, em vários lugares. Nós falamos sobre cura, nós falamos sobre como Deus se revela em amor, em graça, em abundância. E hoje o tema é um tema muito especial e muito importante para nós, porque todos nós, cristãos, sabemos que Deus é um Deus de provisão. Amém? Amém ou não? Você sabe como Deus se revela, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Isso faz parte para mim desde sempre. Para você talvez que seja um cristão recém-convertido, ou para você que tenha 10, 15, 20, 30 anos de evangelho na sua vida. Deus é o Deus de provisão, mas por vezes nós acabamos nos esquecendo de quem Deus é. E o objetivo dessa série não é reinventar a roda, não é criar algo novo, mas relembrar, trazer de volta à memória aquilo que nos dá esperança, onde Cristo é o centro e Cristo se revela em milagres nas nossas vidas para nos abençoar e também para que nós possamos testemunhar a bondade e a fidelidade dele. Quando nós falamos sobre provisão, milagre de provisão, qual é a primeira coisa que vem na sua memória? É uma provisão muito provavelmente física, né? É uma provisão financeira, é uma provisão talvez de bens materiais que você precise, mas a verdade é que a provisão que o Senhor proporciona para as nossas vidas, para mim e para você, é uma provisão muito mais abrangente, é uma provisão que engloba muito mais coisas, e inclui obviamente essa questão material de bênçãos, porque eu já fui abençoado financeiramente. Deus já se revelou como um Deus de provisão na minha vida, nas minhas finanças, através de outros irmãos que me abençoaram, mas também a provisão espiritual, a provisão emocional, a provisão da paz. E nós vemos como Deus é cuidadoso e se manifesta com espírito, com sabedoria, e se revela como Jeová Jireh nas nossas vidas. Se nós pensarmos na parte física, em alimentos, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, a primeira coisa que você pensa sobre uma provisão de alimentos, qual que é a primeira história que você se lembra? Maná. Quem mais? 5 pães e 2 peixes. Talvez as histórias mais clássicas são as histórias que tocam o nosso coração, onde nós entendemos que Jesus, ele multiplicou a escassez, ele tornou a escassez em abundância, e como isso é maravilhoso, e todas essas provisões foram provisões milagrosas que Deus fez, tanto o maná, como foi citado, como a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, tudo isso Deus se revelou de forma extraordinária como um Deus que cuida e realmente entende a situação, entende o momento, faz a leitura daquilo que nós estamos vivendo. Mas a provisão, ela também é vista como uma solução para o problema do pecado, e até mesmo em relacionamento pessoal que nós podemos ter com Jesus, e quando Jesus também se relaciona com o seu povo. Nesse último sentido que eu falei aqui, são vários exemplos bíblicos que mostram a provisão de Deus amparada e amparando o seu povo em tempos de dificuldade. Independentemente da provisão que você precisa no dia de hoje, o que Deus quer se revelar e o que Deus quer que você entenda é que provisão faz parte do caráter de Deus. Provisão não é apenas um apêndice daquilo que Deus pode fazer na sua vida, mas o Deus provedor é parte de quem Ele é parte da essência dele. Provisão que você necessita, e eu quero falar para você que nenhuma escassez, ou qualquer tipo de falta que você possa ter, é grande o suficiente, se comparado ao tamanho do nosso Deus. Amém? Você está aqui nesse lugar, você recebe isso? Amém? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma história, e juntos, eu, pastor Ramon, e vocês, junto com outros pastores que estão aqui também, nós vamos mergulhar nessa história e tirar algumas lições de forma bem prática daquilo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. Amém? Queria pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7.
Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo de 1 a 7. Podemos? Amém? Ou quer que espera mais um pouquinho? Então vamos ler. Se você não tiver sua Bíblia, não tem problema, acompanha com a gente aqui, a gente vai passar os slides. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui com mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vá, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Antes de entrar no ponto, nós precisamos aqui contextualizar essa passagem. Segundo o que a Bíblia diz, e ela é muito autoexplicativa, essa mulher era a esposa de um homem que era servo de Eliseu, ou seja, alguém que estava sob as instruções de Eliseu, e Eliseu era o cabeça da escola dos profetas daquele tempo. E a mulher, após a morte de seu marido, sobraram as dívidas que o seu marido contraiu. Nós não sabemos como, nós não sabemos a razão pela qual ele tinha tanta dívida assim, mas a verdade é que isso nesse momento é irrelevante. O que realmente pega nessa história é o que os seus 2 filhos estavam prestes a serem entregues, ou então a serem capturados por homens, pelos credores que o marido ou a família devia, para que então eles se tornassem escravos. E essa parte ela torna a história uma história meio que de suspense. O que será que acontece depois disso? Os meus filhos vão ser capturados, vão ser entregues à servidão, vão ser feitos escravos. Primeiro, essa mulher perde o seu marido, a coluna da sua casa, perde o seu marido, aquele homem que ali ensinado pelo profeta Eliseu, provavelmente era um homem sério, era um homem de caráter, era um homem que conhecia as escrituras, era um homem que estava sendo ensinado, e ela perde esse homem, e de repente a sua estrutura familiar é desmontada, quando então ela descobre as suas dívidas, os seus credores batendo à sua porta, além de perder o marido, está prestes então a perder também os seus 2 filhos. Que história trágica. Agora, talvez você pense: poxa, mas por que então os credores queriam pegar os seus filhos? Deixa eu te falar uma coisa. Naquele tempo, Israel estava muito envolvido com a instituição da escravidão. Então muitos cativos de guerra, eles eram transformados em escravos. Famílias que não tinham recursos financeiros, eles vendiam a si mesmo e também aos seus familiares para pagamento de dívidas, serem escravos, para que eles quitassem as dívidas que eles contraíram ali durante um período. Portanto, o credor, ele tinha o direito de fazer isso, ele não estava agindo fora da lei, ele estava simplesmente cumprindo aquilo que todo mundo fazia, que era parte daquela cultura, era normal. E é nesse contexto que se passa essa história, uma mãe que perde o companheiro, seu marido, e agora na iminência de perder os seus filhos. E aí, quando tudo parece irreversível, que o sobrenatural de Deus se manifesta muitas vezes. Se nós pegarmos a história, se nós pegarmos várias histórias da Bíblia, quando uma situação aparenta sem saída, sem resolução, sem ter o que fazer, sem ter para onde caminhar ou então olhar, Deus se revela como um Deus de provisão. Quando não existem mais recursos, mais esperanças, mais sonhos, é o momento então que Jeová Jireh
se apresenta. Quando eu penso em Jeová Jireh, eu penso em Isaac, né? Na verdade, Abraão. Abraão levando seu filho Isaac para aquele tempo onde Deus pede: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o seu filho é tanto que você ama, e vai lá e oferece a mim. E ele fala para o seu filho: filho, vamos ali adorar o Senhor. E ele fala: Senhor, o filho fala para o pai: pai, nós temos aqui a madeira, nós temos a lenha, nós temos a faca, mas e o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. Eu fico imaginando o coração de Abraão ali, como um pai que sou, pensando: e agora, Senhor? O Senhor me pediu, eu não tenho para onde olhar, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais esperança. Na verdade, Abraão tinha praticamente o que muitos acreditam, que ele tinha certeza que Deus ia dar um jeito, mas por isso que foi chamado pai da fé. E nós precisamos pegar a lição e a história desses homens e trazer para as nossas vidas, para que a gente não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Nenhuma falta que você possa ter é grande demais para que Deus se manifeste e faça algo totalmente diferente na sua vida. Deus é infinitamente maior. Mas para que nós entremos nessa história aqui, eu quero te dar 4 lições básicas que essa história nos mostra, nos apresenta, nos presenteia, para que nós repliquemos e façamos exatamente do mesmo modo, e então a provisão de Deus se manifestará nas nossas vidas. Amém? Primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é: comece com o que você tem. Você pode olhar para a pessoa e falar para ela: comece, a pessoa que está do seu lado, comece com o que você tem. Todo milagre ele parte de algum lugar, ele começa em algum lugar. Quando nós lemos a história da multiplicação dos pães e dos peixes, que a minha irmã falou ali, está lá no Evangelho de Mateus capítulo 14, conta que 5.000 homens estavam ali, somente homens, 5.000 homens. Alguns estudiosos, quando eles fazem uma conta por baixo, eles dizem que entre homens, mulheres e crianças, 8.000 pessoas, por baixo. Existem outros que apontam que tinha entre 8 a 12.000 pessoas. Aos olhos humanos, é possível 5 pães e 2 peixes alimentar, numa visão pessimista, 8.000 pessoas? Sim ou não? Mas Deus precisa que o milagre comece de algum lugar, e o lugar está nessa disponibilidade de nós darmos ao Senhor o pouco que nós temos. Alguém teve que entregar os 5 pães e os 2 peixes para alimentar uma multidão, e ainda assim sobrar 12 cestos, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor não quer te dar numa medida, a conta gota. A palavra de Deus diz que Ele quer nos dar vida, e vida em abundância. Mas nós estamos tão acostumados a viver com pouco, e nós não recorremos ao Deus de provisão. Eu não estou aqui falando uma mensagem triunfalista, e eu também não quero aqui ficar jogando frases de efeito. Eu quero trazer para você a verdade que a Bíblia nos mostra, quem Deus é. Sabe, eu acho que a gente tem que olhar biblicamente e entender como Jesus se relaciona, como Jesus se apresenta. Existem linhas que apontam Jesus, um cara bom demais, bonzinho demais, para lançar pessoas no inferno. Ou seja, está tudo certo, hipergraça, vem aqui, viva como você estiver, viva como você está tudo certo, Deus vai te salvar, você não precisa nem mudar. Existe uma outra linha que diz: não, se você não tiver uma vida séria, se você não tiver uma vida regrada, se você não tiver uma vida, 100%, você vai para o inferno. Qualquer coisa que você fizer, você vai para o inferno. Mas existe a palavra do Senhor, que nos mostra que Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de justiça, e que nisso existe um equilíbrio, daquilo que Deus espera que nós façamos e da fé que Deus espera que nós tenhamos. Quando nós olhamos a história dos 5 pães e dos 2 peixes, aquilo que era escassez se torna em abundância. O milagre ele parte de algum lugar. Agora, na história dessa mulher, a primeira pergunta que nós vemos o profeta Eliseu fazendo para ela, não é: filha, o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Ele pergunta para ela: o que você tem? O que você tem aí na sua casa? Deus está te perguntando hoje: o que você tem aí? Talvez o pouco para você é o suficiente para Deus fazer algo extraordinário.
Mas você está, não Senhor, é muito pouco. Ah Senhor, é tão pouco que eu não posso compartilhar, é tão pouco que eu não posso dar, é tão pouco que se eu der vai me sobrar. Você não acredita então de fato que Deus é um Deus de provisão. Se Deus está te pedindo, você precisa acreditar que Deus tem um plano e uma estratégia sobrenatural para te surpreender. Ele pergunta lá no versículo 2: que te hei de fazer? Dize-me o que tens na sua casa. E a resposta dessa mulher, que para nós e para ela também era uma resposta realista, mas ao mesmo tempo uma resposta muito desanimadora, ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você percebe aqui como a nossa visão é limitada? A grande questão não é que nós não entendemos o que Deus pode fazer, nós não temos a capacidade intelectual de compreender um Deus tão grande. É isso que você precisa entender. Muitas pessoas falam, a música do Clóvis, ninguém explica a Deus, que foi reproduzida mais de 1 bilhão de vezes. Essa música é genial, porque ninguém explica a Deus. Mente humana nenhuma pode explicar a grandeza de Deus, o porquê Deus faz, como Ele faz, a forma como Ele opera. Ninguém explica a Deus, e muitas vezes nós queremos colocar a atuação do Espírito Santo, e de Deus, e de Cristo, numa caixa, dizendo, não, eles só podem fluir nesse ambiente, nesse lugar. Quando Deus está te falando, não me impeça, não me impeça de fazer aquilo que eu posso fazer. Você já parou para pensar o que é impossível para Deus? Pensa você, faça essa pergunta para si mesmo: o que é impossível para Deus? Será que você pode fazer essa pergunta? O que é impossível para Deus? Pergunta aí no seu lugar, o que é impossível para Deus? Pergunta para si mesmo o que é impossível para Deus. Isso vai te encher de fé, porque conforme nós vamos perguntando, nós vamos entendendo que nada é impossível para Deus. Para uma mulher de um fluxo de sangue, há 18 anos sofrendo de um sangramento, que nada, quando ela olha Jesus, ela entende, nada é impossível para Deus, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Para aquele paralítico no tanque de Betesda, que estava há 38 anos naquela situação, nada era impossível para Deus, quando ele volta os seus olhos e reconhece que o poder está em Jesus. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus, meu irmão? Olha para sua esposa, para o seu marido, que está do seu lado, que sabe a situação que você tem vivido, que sabe as lutas que você tem enfrentado, e pergunta para ele, o que é impossível para Deus? Quero te falar que nada é impossível para Deus. Problema algum é impossível de ser resolvido por Deus. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer. Sabe, muitas vezes, por conta da falta daquilo que nós temos, por conta da crise que nós vivemos, nós ficamos completamente focados naquilo que nós não temos, e nós acreditamos que nós não temos nenhuma possibilidade de sair deste lugar, desse ambiente. Quantos aqui já não viveram isso? Você olha uma situação, você fala, cara, agora acabou todo o meu recurso. Acabou todo o meu recurso financeiro, o meu recurso intelectual, acabou o recurso dos meus contatos, acabou tudo, eu não tenho mais o que fazer. E de repente do Senhor eu amo. Deus traz uma nova estratégia, Deus traz alguém, Deus lembra um amigo seu que se relacionou com você lá na sua infância, que foi amigo de infância, uma vizinha, um primo, um membro da igreja que fala, olha, eu senti no coração de te abençoar, eu nem sei quem você é, mas eu senti no coração de te abençoar. Sabe, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas generosas nessa igreja, e eu tenho certeza que a vida dessas pessoas será muito mais abençoada do que aquilo que elas estão fazendo na vida das pessoas que elas estão abençoando, porque existe um princípio bíblico nisso. Mas o de repente de Deus é algo sensacional, e às vezes Deus está te falando hoje, meu filho, minha filha, eu te escolhi para abençoar alguém, se você não fizer, está tudo bem, eu vou achar outra pessoa para fazer, porque Deus, esse é o ponto, eu acho que muitas vezes a gente acredita que Deus precisa da gente. Uau, como eu sou bom, como Deus precisa. Não, Deus conta com você. Se você não se dispor, obrigado, Ele vai achar outro que faça. Não é verdade? Foi assim com Saul.
Deus não precisava de Saul, Deus contava com Saul. Saul saiu do caminho, tchau Saul, obrigado, que se levante Davi, e é isso. Nós precisamos entender que o de repente de Deus muda tudo, e pode acontecer de forma extraordinária, de uma forma tão milagrosa, sabe? Os recursos humanos, eles são limitados. Por mais poderosa que a pessoa seja, por melhor que ela seja em influência, em relacionamento, por mais rica que ela seja, tem um limite. O maior bilionário tem um limite. Você vai falar, não tem, o cara lá que tem trilhões não tem limite. Tem, cara, não rasga dinheiro, tem, todo mundo tem um limite. Ninguém vai dar dinheiro para todo mundo, porque se não tivesse limite era fácil. Era só eu sair distribuindo dinheiro para todo mundo aqui, acabar com o problema da vida de todo mundo. Vai lá, come bem, vive bem, não tem dívida, está tudo certo. Não é verdade? É assim que as coisas funcionam, tem um limite. Por que não acontece isso? Porque existe um limite. Agora, o que não existe limite é a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus não tem limite. Olha o que está lá em Salmo 147, 5. Glória a Deus, pode aplaudir. Salmo 147, 5 diz assim: grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Em algumas versões, como a King James, diz que o seu entendimento, ele é infinito. Jeremias 32, 17 diz assim: soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. O problema é que muitas vezes nós queremos medir a capacidade da provisão de Deus através do nosso intelecto. A nossa régua ela é tão baixa, é tão fraca, e nós queremos medir aquilo que Deus pode fazer através da nossa lente, da nossa régua. Não vai dar certo. Por mais criativo que você seja, por melhor relacionado que você seja, talvez você seja o maior influenciador dessa igreja, não, meu amigo, não meça a capacidade de Deus trazer a provisão através das suas experiências. A pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje é a mesma que o profeta Eliseu fez para aquela mulher: o que você tem aí? O que você tem aí? Sabe, pode ser um pequeno talento, pode ser um pouco de força física, de vigor, pode ser uma família estruturada, pode ser uma esposa amorosa, pode ser um amigo leal, pode ser um conhecimento específico, pode ser um pouco de fé ou uma botija de azeite, seja lá qual for. O que para você talvez seja um fator limitante, para Deus é uma oportunidade da manifestação da graça e da bondade de Deus. Mais uma vez, eu não quero criar frases de efeito aqui para que você fale, uau, não é sobre isso, mas eu sinto a necessidade de trazer algo dos céus hoje, para que você saia daqui com a consciência de que Deus é incrivelmente poderoso e vai prover na sua vida em nome de Jesus. O milagre do Senhor não começa com a abundância que nós temos, mas com a fidelidade no pouco que Ele já nos contou e nos confiou. É muito fácil a gente falar, Senhor, eu vou ser abençoador quando eu primeiro for abençoado. Uma mentalidade porca e fraca, e não funciona com Deus. Não queira barganhar com o Senhor. O Senhor tem te falado: o que você tem aí é o suficiente para eu fazer algo extraordinário, é o suficiente para eu fazer algo poderoso. Para aquela viúva que via apenas uma botija de azeite, algo impossível de pagar suas dívidas, e se nós olharmos pela ótica humana, era realmente impossível, para Deus era uma oportunidade. Sabe, entregue você também um pouco de azeite que você tem na sua botija aí. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Você vai ver se Ele não vai multiplicar e fazer algo extraordinário na sua história. Amém? Então, se primeiro nós precisamos começar com o que nós temos, segundo ponto é que nós precisamos entender que a obediência, ela precede a provisão. A obediência, ela precede a provisão. Eliseu deu instruções que pareciam estranhas para aquela mulher, né? Ele disse assim lá no versículo 3: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, não vem com pouquinha não, pede muitas vasilhas. Entra, fecha a porta, deita sobre si, sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia.
Agora, nós precisamos perceber que quando nós não temos nada, e não temos mais para onde recorrer, nós aceitamos qualquer coisa. E esse é o mal talvez da humanidade, nós só deixamos para recorrer ao Senhor quando tudo acaba, quando nós não temos mais o que fazer, então vou recorrer ao Senhor. Você tem um Deus que cura, mas você só recorre ao Deus que cura, acreditando que Ele vai prover cura, quando não tem mais o que fazer, quando o diagnóstico é terrivelmente ruim. Aí você fala, nossa, não, agora eu preciso orar, já que tudo deu errado, eu preciso orar agora. Nós precisamos inverter essa lógica, porque a verdade é que se os nossos filhos estiverem doentes, nós saímos da nossa lógica racional e fazemos algo completamente fora dos nossos padrões, para que eles recebam a cura. Eu lembro que a minha irmã, a Pauline, ela tinha crises terríveis de bronquite e asma, e eu lembro que meu pai foi em vários lugares, vários hospitais, fez vários tratamentos com a minha irmã, e nada resolvia, até que um dia alguém falou que existia um médico em Pindamonhangaba, e eu não estou brincando, que era capaz de ajudar e curar minha irmã. Meu pai despencava da freguesia até Pindamonhangaba, sei lá quantas vezes na semana, sei lá por quantas vezes no mês, mas se aquilo iria trazer cura para a vida da minha irmã, para a saúde dela, não importa o esforço que eu preciso fazer, e que ele precisava fazer, e assim ele fez, e minha irmã de fato foi curada. Se nós não nos expusermos, vai ser difícil nós experimentarmos o Deus de provisão. A gente se expõe para tantas coisas, a gente expõe a nossa vida em tantos lugares, nas redes sociais, todo mundo sabe o que você faz, o que você come, quem você é, com quem você anda, como você dorme, as pessoas sabem tudo, mas aí para Deus não, para Deus você precisa ficar quieto, você precisa, não, estou no meu secreto, é tão secreto que nem Deus está vendo, é tão secreto que você está escondendo até de Deus. Só que tolos somos nós, que achamos que podemos esconder coisas do Deus que é onisciente. Não dá para ser assim, sabe? Essa mulher, ela não questiona, ela não tinha nada, então ela não questiona, ela não racionaliza, ela não diz ao profeta, olha, não faz sentido nenhum, como que eu vou pegar vasilhas e encher, se eu não tenho nada, se eu só tenho um pouco, uma botija com um pouco de azeite, ela não pergunta, ela não fala, cara, você está de sacanagem, você está brincando com a minha cara, eu aqui correndo, meus filhos prestes a serem vendidos para a escravidão, e você aqui querendo que eu pegue vasilhas, saia correndo pegando vasilhas. Ela simplesmente obedece, ela não racionaliza, ela tem fé e obedece aquilo que lhe foi pedido. E o que nós podemos aplicar nas nossas vidas, é que muitas vezes nós queremos que as coisas façam sentido, antes de nós agirmos. Senhor, eu só vou dar um passo se eu conhecer o plano original do Senhor, eu só vou caminhar, eu só vou andar mais uma milha, se o Senhor me mostrar a rota, se o Senhor me mostrar o traçado. Só que nós não entendemos, ou não queremos entender, por conveniência, é que a nossa vida é um grande quebra-cabeça. Eu tenho pensado muito nessa lógica, sabe aqueles quebra-cabeças de 15 mil, 20 mil peças, e aí você olha, você vê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, no meio estranho, e você vai vendo o formato, a figura tomando forma, quando os contornos vão, sabe, e ainda assim você olha e você fala, eu não faço ideia do que é, a menos que ele esteja quase que completo, você não consegue ver qual é o significado desse quebra-cabeça. Nas nossas vidas é assim também, e eu sinto na minha vida, cara, isso pode fazer muito sentido na sua, mas na minha faz muito sentido. Eu vejo Deus encaixando peças, e eu vivendo situações hoje que eu falo, foi por isso que eu passei aquilo lá atrás, agora, poxa, faz sentido mesmo, agora eu entendi, sabe, e eu sei que o meu quebra-cabeça, ainda existem muitas peças a serem encaixadas, mas eu estou muito em paz, porque o Deus que está encaixando as peças, é o Criador de todas as coisas, é a pessoa mais inteligente, mais criativa do mundo, e Ele vai completar, e quando eu acabar essa obra, Ele vai falar, isso aí, eu vou falar, uau, agora sim, tudo faz sentido, Senhor. E na sua vida a mesma coisa, você está querendo que Deus mostre o plano total, para que então você haja, para que então você tenha fé.
Se Deus te mostrasse o que seria da sua vida amanhã, como vai ser o seu dia de amanhã, o que você vai ter que fazer, ou então as lutas que você vai ter que enfrentar daqui a 2 anos, para que você precisaria exercer fé no Senhor? Sabe, com Davi foi isso. Deus não revelou o plano total para Davi de uma vez. Samuel unge Davi, Davi continua trabalhando com seu pai. Um dia, o seu pai, Jessé, pede para que Davi leve comida para os seus irmãos lá no Vale de Elá, para alimentá-los, que eles estavam em guerra, e ele chega lá, e ele olha, e ele fala, cara, o que está acontecendo? Vocês estão todos abatidos. Os seus irmãos falam, mano, o que você veio fazer aqui? E ele fala, vim aqui trazer comida para vocês, trazer um misto quente aqui gostoso. Mas aí ele começa a ouvir um gigante falando mal contra o seu povo e o seu Deus, e aquilo arde diferente, pega diferente no seu coração. Deus não revelou para ele, ele já tinha sido ungido. Deus não revelou que ele enfrentaria um gigante, mas com pouco que ele tinha, uma funda e as suas pedras no chão, Deus começa a encaixar o quebra-cabeça. Davi derrota Golias, casa com a filha de Saul, conforme prometido por Saul, se torna rei. Ainda assim, tudo isso, todo esse processo, durou 16 anos, da sua unção até a sua entrada como rei. José a mesma coisa. A revelação de Deus para José não foi completa. Começa lá, quando José tinha 17 anos, começa a ter sonhos, onde os feixes se curvariam, onde o sol, a estrela e as luas se curvariam. Ele é vendido para uma caravana midianita, a gente conhece essa história. Ele é vendido para Potifar, a esposa de Potifar o acusa, ele é lançado na prisão. Depois de tudo isso, você sabe que ele se torna o segundo homem do Egito, do ponto de partida, até o ponto onde ele é levantado, 13 anos. Deus não revelou de forma integral. Sabe, Davi, de cuidador de ovelhas, se torna rei. José, de filho querido, vendido como escravo, se torna governador do Egito. E essa mulher, cheia de dívidas e com apenas uma botija de azeite, experimentou obedecer. Então por isso viu a provisão de Deus ser estabelecida na sua vida. Sabe, a fé que agrada a Deus é uma fé obediente, família. E aqui nós precisamos falar sobre uma fé obediente. Não existe obediência sem fé. A fé e a obediência são intrinsecamente ligadas, especialmente num contexto religioso. Elas estão entrelaçadas. Não é possível você obedecer a alguém sem antes ter a convicção da sua autoridade e acreditar nas suas palavras. A obediência é vista como uma manifestação prática da fé. A fé sem obediência, ela é vazia e considerada mera religiosidade. Muitos aqui estão obedecendo sem fé alguma no Senhor. Muitos aqui têm vindo na igreja aos domingos sem fé alguma no Senhor, só para bater o cartão, só para falar, olha só, eu sou cristão. Deus quer um relacionamento de intimidade com você. Intimidade não se forma se relacionando uma vez por semana, é todo dia. E essa mulher experimentou isso. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus resolva o nosso quebra-cabeça para então que depois nós possamos agir. Sabe, Deus nos dá e nos chama para dar um passo de fé e agir segundo a sua palavra. Mesmo que nós não entendamos o cenário total, a obediência daquela viúva fez ela buscar vasilhas. Ela saiu buscando vasilha, pedindo vasilha, um ato de fé que abriu a porta para o milagre. Pensa se ela não tivesse buscado as vasilhas, ela teria visto o milagre? Sim ou não? Sim ou não? Na sua vida, qual é o passo de obediência que Deus está pedindo para que você faça? Às vezes é entregar alguma coisa, às vezes é sair de um negócio, às vezes é mudar a rota, às vezes é dar alguma coisa, sair da sua zona de conforto. Sabe, Deus precisa que você confie nele, creia que Ele é poderoso para te dar o melhor. Eu quero compartilhar uma história minha, e essa história é uma história financeira, mas a provisão do Senhor, como eu disse, não é só financeira, ela engloba várias coisas, mas para mim faz sentido uma obediência que precedeu a provisão do Senhor.
eu tinha uma empresa de representação comercial lá no ano de 2013, eu estava bem, cara, minha empresa estava voando, eu era um ótimo vendedor, a minha empresa faturava muito, antes de eu me tornar pastor de tempo integral, e eu escolhi abrir mão da minha vida, dos meus bens, do dinheiro que eu tinha, da carreira que eu tinha construído, para seguir o Evangelho. Não é que tudo deu errado na minha vida e eu me tornei pastor, né? Onde muitas pessoas acham que todo pastor é isso. Não, posso falar para você de coração aberto, que nessa casa aqui, todos os pastores, se tivessem num campo profissional, seriam extremamente bem-sucedidos. Pastor Rubem, pastor Diego, se tivesse no meio das artes, seria um monstro. Mas todos esses homens de Deus e mulheres de Deus abriram mão de uma carreira por um propósito e uma convicção daquilo que Deus nos chamou. Eu fiz isso. Mas antes disso, existia uma oportunidade da minha empresa englobar uma outra área de atuação também em São Paulo, onde o faturamento da minha empresa dobraria, se não, talvez pudesse triplicar. E eu falei para o Senhor, Deus, se isso acontecer, eu te dou a minha palavra, que todo o faturamento do primeiro mês eu vou colocar como oferta ao Senhor. Se isso acontecer. E cara, essa foi uma oração que para mim foi uma oração justa. E presta atenção, eu não estou falando para você fazer, eu estou falando que Deus falou comigo, tá? Que fique muito claro isso aqui. Estou falando aquilo que Deus falou comigo. E para mim parecia uma oração justa. Se Deus me abençoar, eu vou abençoar. Se Deus fizer, cara, eu vou fazer, está tudo certo. Eu tenho palavra, eu vou cumprir. E aí eu vim domingo para a igreja. E eu lembro de estar aqui, não era aqui, era lá na Imperatriz. E o pastor Joel Pereira, ele foi trazer uma mensagem. E ele começou a falar sobre fé, começou a falar sobre obediência, começou a falar sobre as nossas atitudes, como nós muitas vezes queremos barganhar com o Senhor. E ele falou assim, é muito fácil você tocar o pandeiro depois que o mar abriu. Fé mesmo é você tocar o pandeiro antes do mar abrir, celebrar antes de acontecer. Isso é uma fé que agrada ao Senhor. E isso, cara, de certa forma, foi um soco no meu estômago. E eu falei, Senhor, me perdoa por ter barganhado com o Senhor. Me perdoa, porque eu sei que o Senhor pode fazer. O meu medo é, se o Senhor não fizer, mas pouco importa. Eu entendi aquilo que o Senhor me pediu. E eu saí desse lugar, eu falei com a Érica, eu saí do culto, falei com a Érica, peguei um cheque. Na época tinha cheque. Hoje ainda tem cheque, né? Mas se usa pouco. Mas eu peguei um cheque e preenchi com aquilo que seria o faturamento, se desse certo. E preenchi o cheque e trouxe de volta para a igreja, cara. Fiquei 3 dias sem dormir. Ferrou. O cheque caiu, fiquei completamente no vermelho. A minha história, tá, gente? E pensando, Deus, e agora? O Senhor vai fazer, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai me dar essa empresa, vai me dar essa expansão nesse campo de atuação, e vai ser incrível, mas eu creio, e eu fiquei, uau, yes, no primeiro mês não aconteceu, no segundo mês não aconteceu, no terceiro mês eu tive a negativa de que não iria acontecer. E eu falei, Senhor, tudo bem, ainda assim, eu não me arrependo do que eu fiz, eu creio que o Senhor pode fazer algo diferente. E sabe o que foi diferente? Que poucos dias depois me fizeram uma proposta, compraram a minha empresa por quase 4 vezes o valor que eu ofertei, e eu fui trabalhar interno como diretor comercial. Não aconteceu do jeito que eu imaginei, foi melhor do que eu imaginei. Por que eu estou te falando isso? Porque um ato de obediência abre as portas para aquilo que Deus pode fazer. A fé e a obediência precede a provisão que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Não estou aqui falando para você, faz exatamente isso hoje, mas talvez Deus esteja tocando no seu coração para que você faça algo. Creia que Ele pode fazer. O Senhor se agrada de um coração generoso, família. Matemática de Deus não é como a matemática do mundo, e você precisa entender isso. Terceiro ponto, eu quero falar sobre uma expectativa e sobre uma experiência. Então, no primeiro ponto nós falamos sobre começarmos com o que nós temos. No segundo ponto nós falamos sobre a obediência precede a provisão. E nesse terceiro ponto eu quero falar sobre expectativa e sobre experiência. E esse é um ponto muito importante da história, porque nos mostra que o azeite jorrou milagrosamente, até que a mulher disse, conforme lá no versículo 6, nós vamos ler. Cheia as vasilhas, disse ela a um de seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, ou seja, me traz mais uma vasilha.
Mas ele respondeu: não tem mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. E esse versículo para mim é que é um toque muito especial e muito importante nessa história, que não pode passar despercebido, embora muitas vezes passe despercebido. Porque eu quero te falar uma coisa: enquanto houvesse vasilhas a serem enchidas, o azeite continuaria jorrando. Quanto mais vasilhas, mais azeites. Por isso que jorrou tanto, porque havia espaço para que Deus mostrasse a sua provisão. Da mesma forma, os benefícios e as bênçãos do Senhor para aqueles que creem continuam fluindo, e por causa da sua boa e grande obra, continua trazendo provisão e bênção para as nossas vidas. E esse é um ponto muito crucial. O azeite jorrou milagrosamente e só parou quando a mulher disse: não há mais vasilha. Sabe que o limite do milagre não foi a capacidade de Deus prover, mas a quantidade de vasilhas que ela separou. Eu vou repetir isso para você, para que você tome isso no seu coração e entenda de uma vez por todas: o limite do milagre não foi a capacidade de Deus prover, mas foi a quantidade de vasilhas que essa mulher havia separado. Se ela tivesse pego poucas vasilhas, a provisão seria pequena. Mas como ela pegou e obedeceu e pegou muitas vasilhas, o seu milagre foi muito grande, a provisão foi muito grande. Sabe, eu costumo dizer aqui que o nível da nossa expectativa determina o nível da nossa experiência. Quantos já ouviram eu falando sobre isso? Você nunca ouviu eu falando sobre isso? Então você não está vindo no culto. Quantos já ouviram eu falando que o nível da nossa expectativa determina o nível da nossa experiência? E eu uso como exemplo e como base para isso a história da mulher do fluxo de sangue, por exemplo. A expectativa diz que ela sabia da fama de Jesus, e na mente dela, ela dizia: se eu chegar e tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Ela nunca tinha se encontrado com Jesus, mas ela tinha uma expectativa de que ela seria curada se ela apenas tocasse no Senhor. Expectativa, experiência. Sabe? Quando nós olhamos a história de Gideão, Gideão se enxergava como o menor da sua família, e a sua família pertencia à menor das tribos, e ainda assim é escolhido por Deus para livrar o povo do Senhor de inimigos que estavam aterrorizando o povo de Israel. E ele obedece, e a experiência como consequência disso tudo que ele viveu, sobre essa expectativa, foi que a provisão do Senhor se deu de tal modo que uma vitória que parecia improvável aconteceu com um exército muito mais numeroso. Você lembra da história lá de 150 mil inimigos contra 300 de Gideão, e Gideão ganhou a batalha. Uma outra história que nos enche de fé e coragem é a história de Esther. Esther, uma judia, foi escolhida para ser esposa do rei Assuero. Você conhece essa história? E então o seu tio Mordecai, ele é perseguido por Amã, porque ele não queria se prostrar diante de Amã, e Amã, manipula o rei para que o rei fizesse ali um decreto, onde em tal dia, determinado período, os judeus, todo o povo judeu seria aniquilado, seria morto. E então Mordecai vai falar com Esther e fala: você precisa fazer alguma coisa, você está colada com o rei. Ela disse: eu não posso comparecer perante o rei sem ser convidada. Se eu chegar diante do rei sem o convite, ele pode me matar. E Mordecai conversa com ela, e ela pede que o povo jejue, que o povo ore. E ela diz: se para isso Deus me levantou nesse lugar, eu vou. Se eu perecer, pereci. O que acontece é que a expectativa dela a respeito daquilo que Deus poderia fazer foi tão grande, que ela chega perante o rei, conquista o coração do rei mais ainda do que ela já tinha conquistado pela sua beleza. O povo do Senhor viu um milagre. Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. O povo de Deus pôde então se defender, lutar, e tudo ficou bem. Mas por quê? Porque ela tinha expectativa, e a expectativa que ela tinha determinou uma experiência incrível, onde ela viu Deus se revelando a ela. Agora, sabendo de tudo isso, nós precisamos estar preparados, ou minimamente preparados, para que essa provisão chegue até nós.
Minha pergunta para você nessa noite é: e aí? Como estão suas vasilhas? Quantas vasilhas você tem preparado? Muitas? Poucas? Ou seja, qual que é o tamanho da sua fé? Sabe, você está esperando do Senhor uma provisão rasa ou uma provisão abundante? Efésios 3, 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Pela fé, comece a pegar as vasilhas, irmão, comece a pegar do seu vizinho, dos seus pais, dos seus tios, comece a encher a sua casa, e ore com ousadia, e espere que grandes coisas Deus vai fazer, e a provisão que o Senhor vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa, será abundante, em nome de Jesus, amém? E o quarto e último ponto que eu quero abordar com você, é sobre uma provisão completa. Nós precisamos entender que Deus não faz coisas pela metade. Deus não é irresponsável por quebrar alianças. Deus não é responsável pelas alianças que foram quebradas. O plano sempre original do Senhor foi para que as alianças fossem mantidas e elas continuassem firmes para sempre, mas o homem, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pelo seu falta de senso de relevância, sabe, onde a gente se acha mais do que nós de fato somos, e aí nós nos colocamos em uma posição de adoração. Isso fez com que as alianças fossem quebradas, isso fez com que a insatisfação tomasse conta do coração do ser humano, e por conta disso a rebeldia tomasse a vida das pessoas, e as pessoas se afastassem do Senhor. Nós não podemos medir o Senhor pelas nossas experiências ruins que nós tivemos ao longo da história. A obra dele é completa e nós podemos ver isso. Por exemplo, o plano de redenção. Você acha mesmo que Deus foi pego de surpresa quando Jesus se entregou? Tudo fazia parte do plano perfeito. Jesus se entregaria, Satanás acharia que tinha ganho. No terceiro dia Jesus venceria a morte, venceria Satanás, ressuscitaria e nos daria a vida eterna. O plano da redenção foi um plano perfeito, top, muito bem executado pelo Mestre e o Rei dos Reis. Sabe, Ele não deixa nenhuma ponta solta. Ele não fez e Ele não faz as coisas parecerem sem querer. Uau, isso foi um acidente, isso foi a obra do acaso. Não, meu querido, é Deus trabalhando. E Ele continua fazendo tudo de forma muito bem estruturada. Olha a instrução final de Eliseu para aquela viúva, diz assim no versículo 7: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero que você se atente a esse versículo mais uma vez, volta aqui por favor. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando a gente pensa viver do resto, cara, vive do que sobrar. Se dê por satisfeita pelos seus filhos não serem vendidos como escravos, não serem capturados como escravos. E para uma mulher, e para um pai, você fala: cara, dos males o menor, pelo menos os meus filhos estão comigo. Senhor, tudo bem, se eu tiver os meus filhos aqui, eu vivo e está tudo certo, eu não preciso de abundância. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Porque quando nós lemos aqui, nós precisamos entender que a provisão não foi suficiente somente para resolver um problema pontual que aquela mulher tinha, e que aquela mulher vivia, para sanar as ameaças que ela tinha dos seus filhos, mas foi uma provisão abundante que garantiu o futuro, presta atenção, o futuro para ela e para os seus filhos. Uma vez quando nós lemos lá, vivei do resto, quando você vai ver essa palavra do original, eu não vou me arriscar a falar aqui, porque isso é coisa do Lamartine, ele sabe, mas eu consigo ver. Quando nós vemos no original, esse vivei, quer dizer viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente para sempre. Deus não faz remendo na sua história não. A provisão do Senhor é uma provisão completa na sua vida.
Sabe, Deus não quer apenas te tirar de uma crise que você tem vivido. O desejo dele é te estabelecer em um lugar de segurança, em um lugar de abundância. E quando ele age como um excelente médico que traz excelentes remédios, onde ataca diretamente a ferida que nós temos e a cura que nós precisamos. Ele resolve o problema na sua raiz. E você precisa confiar que a solução de Deus para a sua vida será sempre melhor, mais segura e mais poderosa do que aquilo que você pode criar ou imaginar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo nesse lugar e o que Deus está falando com você hoje. Aumente a sua fé, meu irmão, porque o Deus de provisão é um Deus real. Ele faz e Ele continua fazendo. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu quero falar com você hoje, que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus. O ponto principal de tudo que nós falamos aqui é que Jesus te ama e que Ele tem um plano de restauração para a sua vida, mas para que isso aconteça, Ele precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso eu estou aqui te convidando e perguntando se existe alguém que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e precisa, porque antes da provisão, meu irmão, precisa vir a salvação. Não adianta você ter provisão e ir para o inferno. A provisão é importante, mas a salvação é preponderante para que tudo aconteça na sua vida. Que a salvação se dá por um caminho, através da confissão de que Jesus Cristo é suficiente para você. Por isso eu estou te perguntando hoje, nessa noite, existe alguém que deseja falar para o Senhor: Senhor, o Senhor é suficiente na minha vida, eu entrego o meu coração para o Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, muda os meus dias, muda a minha história. O Senhor não quer rabiscar a sua vida, Ele quer transformar, Ele quer escrever um novo tempo. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou vendo ninguém. Existe? Alguém apontou para cá. Ali no meio tem alguém que eu não estou enxergando. Eu sou meio míope, eu não enxergo mesmo. Mas levanta a mão mais alta aí que tá. Ah, agora eu te vejo, perdão. Eu queria te convidar a ficar em pé, se possível. A igreja está de olhos fechados. Feche seus olhos, continue em espírito de intercessão. Existe uma guerra espiritual aqui para que não haja salvação, para que vidas não se encontrem com Jesus. Eu quero convidar você, minha irmã, ou então outras pessoas ali, mais um jovem ali, que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar com você rapidamente. Só sai do seu lugar e vem aqui. Se você deseja entregar o seu coração para o Senhor, para o Deus da provisão, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar. Glória a Deus por vocês, glória a Deus por essa coragem, glória a Deus por essa exposição, glória a Deus pela expectativa que vocês estão criando daquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. E se existir mais alguém aí, cara, se você está se sentindo incomodado, você está lá, vou, não vou, não, vem meu amigo, vem porque o Senhor quer se encontrar com você nessa noite. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver agora, essa é a hora que o Senhor fez, para que você se encontre com Ele, amém? Só sai do seu lugar e venha se você sentir no seu coração que você precisa tomar essa atitude. Mas eu queria pedir que vocês coloquem a mão no coração de vocês. E se você está me assistindo online e talvez deseje entregar o seu coração para Jesus, repita comigo também. E após isso, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. E aí você preenche tudo que você tiver que preencher. Mas preste um pouquinho atenção nisso aqui. Jesus vai mudar a história de vocês. A maior e melhor provisão que você pode receber é a salvação que nos é garantida em Cristo Jesus. Essa é a melhor provisão. Muito mais do que bens materiais, muito mais do que saúde, a salvação. Sabe por quê? Porque a expectativa de vida humana hoje, sei lá, aumentou 82, 85 anos. O que é isso comparado à eternidade? E um dia nós estaremos na presença do Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde nós estaremos celebrando a vida ao lado de Cristo Jesus. E você vai caminhar em ruas
de ouro. O Senhor se importa tanto com vocês, e um dia Ele se entregou numa cruz, para que vocês nunca mais precisassem viverem como condenados, como escravos do pecado, mas para que vocês pudessem ser libertos em Cristo Jesus. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus. Confesse com a sua boca, diga: Senhor Jesus, hoje eu te entrego o meu coração. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajuda, Jesus, a ser uma pessoa melhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor toque na vida de cada irmão. Queria pedir para o Diego e para a Lana e para os pastores que estão aqui, pastora Tayla também, que vocês toquem nessas pessoas. Pastora Marluz, por favor, que vocês, pastores, toquem nessas pessoas aqui, que a gente juntos possamos orar e que vocês se sintam abraçados. Como igreja, nós amamos a vida de vocês, nós importamos com aquilo que vocês têm vivido, nós sabemos as dores talvez que vocês enfrentaram o dia, mas Deus é um Deus que muda a história, que reescreve sonhos, que constrói pontes incríveis, e vocês verão a glória do Senhor sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Deus. Pedimos, Deus, que o Senhor toque nos corações, que eles sejam cheios da sua presença, e que nenhum mal toque nas suas mentes, Pai, que eles possam ter a mente de Cristo, guiados, direcionados e guardados pelo Senhor. Que o Senhor faça da história deles, Deus, histórias de grandes homens e grandes mulheres, que levarão o seu evangelho para todas as nações, e que a transformação ela seja tão real, Deus, que eles nunca mais desejem voltar para onde eles estavam. Senhor, muda a vida deles por completo, em nome de Jesus, amém. Enquanto vocês continuam recebendo essa ministração, após essa ministração, por favor, acompanhem eles. Mas agora eu quero falar com você, igreja. Eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver. Vocês podem acompanhar a equipe de consolidação, nós queremos orar com vocês. Só se garante que vai todo mundo. Quantos aqui têm vivido um tempo de dificuldade e precisam desesperadamente da provisão do Senhor? Seja muito vulnerável para o Senhor, porque às vezes a gente fica pagando de durão, sabe? Fica lá, poxa, eu não preciso, se eu levantar a mão as pessoas vão me observar. Pouco importa que as pessoas vão observar ou vão pensar, sem exposição, sem experiência. Se você deseja a provisão do Senhor em alguma área da sua vida, seja ela financeira, seja ela uma provisão emocional, você sabe o que você precisa. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Essa série ela tem sido uma série muito linda, com uma mensagem. Pode vir mais para cá, ó, dar espaço para as pessoas chegarem também. Tem sido uma série onde nós temos visto o cuidado de Deus com a igreja, para um novo tempo que eu acredito que Ele está estabelecendo. E eu sei que todos aqueles que estão se dispondo e se expondo, estão vivendo. Família, eu tive já tantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo ao longo dessa série, que vocês nem imaginam. Testemunhos de cura, testemunhos, sabe, de milagre em tantas áreas das vidas das pessoas. Nós vamos orar para que Deus abra as portas. Talvez você precise de um emprego, e creia pela fé que essa semana você vai ser chamado para trabalhar em um lugar que talvez você sonhou tanto. Creia que essa semana Deus vai trazer o socorro que você precisa. Creia que essa semana você vai receber a promoção que você tanto tem orado. Creia que Deus pode fazer o impossível, aquilo que não parece real, aquilo que parece humanamente impossível. Pegue as vasilhas e comece a derramar o azeite, a sua fé sobre este lugar, acreditando que Deus vai fazer. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu te convido, meu irmão, a se colocar diante do Senhor com o coração vulnerável, falando: Senhor, eu preciso. Assim como essa mulher recorreu ao profeta Eliseu, o que o Senhor espera de você hoje é que você recorra a Ele. Pedi, dá-se-vos-á,
boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor deseja ouvir a voz do seu povo. Peça para o Senhor. Peça e veja se Ele não vai abrir as portas dos céus. Isso não sou eu que estou falando, a Bíblia nos aponta, a Bíblia nos mostra. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, se coloque numa posição de vulnerabilidade. Tira o seu chapéu de intelectual, tira o seu chapéu de empresário bem-sucedido, tira o seu chapéu de influenciador. Pouco importa quem você é agora. O que importa é aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, através do pouco de azeite que você tem. Eu queria pedir, irmão, quem está na luz aí? Moisés, lindão, você pode apagar para mim, por favor, irmão? Queria pedir que as luzes fossem abaixadas, para que, pode desligar, mano, pode desligar. Eu sei que talvez na internet não fique a melhor imagem, mas você não precisa de imagem. Você precisa ouvir a voz de Deus agora e quebrar o seu coração, quebrantar o seu coração perante o Senhor neste lugar. E talvez as luzes gerem uma distração, e eu não quero que você se distraia nesse momento. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Você crê que hoje o Senhor está enchendo as tuas vasilhas? Arabachore andarabachou, andaramacantarabachou. Você crê que hoje o Senhor pode curar? O Senhor pode fazer um milagre dos cinco pães e os 2 peixinhos? Está muito fraco, seu amém. Alamachore amadai. Você tem que lutar. A palavra do Senhor diz que nada vai chegar de graça. É um preço. Essa mulher, ela teve que fazer o bolo primeiro para o profeta. E ela obedeceu. E ela teve azeite para viver toda a sua vida. E ficou herança para os seus filhos. Andava show. Levante as suas mãos para o alto. Levante, querido, as suas mãos para o alto. Algumas mãos eu vejo ainda para baixo. Exalte o Senhor com as tuas mãos, com a sua língua, com o teu corpo. Vamos orar em nome de Jesus. Abra a tua boca. Senhor Deus, nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus que tem o poder para fazer do nada tudo. Nós queremos que tem um Deus que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós cremos, Senhor, num Deus de já. Nós cremos, Senhor, num Deus do de repente. Eu quero, Senhor, o de repente do Senhor. Confesse com a tua boca: eu quero viver o já de Deus. Eu não estou ouvindo. Eu quero viver o de repente de Deus. Deus santo e poderoso. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor abriu o mar para o teu povo passar a pés secos. E nós hoje estamos nos humilhando, Senhor, na tua presença, reconhecendo a tua grandeza, a tua misericórdia e o teu amor, para levantar aquele que está cansado, ó Deus, para carregar, ajudar a carregar o fardo do jugo pesado. E nós entregamos hoje, Senhor, nas tuas mãos o fardo do cansaço, e nos humilhamos, Senhor, debaixo da tua potente mão. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Senhor, coloca colírio novo nos olhos do teu povo, para que venham vislumbrar a tua glória. Oh, decantará manava show. E Deus, nós louvamos, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já está
repente, alabachou, já está tomando providência daquilo que você tem entregado e que até agora você não viu nada. Oh, xerebai, oh, xerebabaxo, ele canta. Receba o Deus do de repente. Amém. Aplauda o Senhor. Oh, glória! Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto tão especial, Deus, onde o Senhor estava presente mais uma vez. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece individualmente cada um aqui e sabe cada pedido, Senhor. Deus, o Senhor sabe, Deus, a provisão que eles precisam, mas nós pedimos, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, provando quão bom é o Senhor, Deus. Que o Senhor faça, Senhor, a sua boa obra nas nossas vidas. E eu oro, Deus, pelos meus irmãos, Deus, para que o Senhor responda os desejos e os anseios do coração de cada um aqui. Que a provisão, Senhor, as portas estejam escancaradas, Deus. Sim. Nós estamos em um ano, Deus, que nós estamos declarando tanto, que é um ano de portas abertas, Deus. E nós tomamos posse disso, Senhor. Pedimos, Deus, e eu peço que o Senhor guarde o coração dessas ovelhas que são suas em primeiro lugar, Senhor. Que o Senhor os abençoe, Deus, e que eles possam experimentar a provisão nessa semana. E que, Deus, eles não se esqueçam, que eles não sejam, Deus, como aqueles 9 leprosos que não voltaram, Senhor, mas que eles possam retornar para o Senhor dizendo: obrigado, Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor me deu. Que eles possam vir compartilhar a semana que vem, Deus, e ao longo dessa semana, porque eu acredito coisas acontecerão ainda nessa noite, Senhor. Eu tenho fé, Senhor, que eles possam voltar, Senhor, e compartilhar: olha o que o Senhor fez comigo, nada é grande demais para o meu Senhor. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Peço que o Senhor os leve em segurança, Deus, que eles tenham, Senhor, em nome de Jesus, uma noite abençoada e uma semana alegre, debaixo do Deus da provisão. Nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Semana que vem continuaremos com a série Deus de Milagre. Traga alguém, convide alguém e venha. Deus abençoe.